E lembrando uma coisa que deve acusar muitos cristãos de hoje em dia, na hora que estão sem fé, com certeza é o peso do pecado, o peso que o pecado traz. Porque o pecado traz separação, né, entre o homem e Deus. Então, o pecado nos afasta de Deus, da comunhão com Deus, né, e a gente fica com aquela sensação de culpa. Mas nessa hora, a gente tem que apelar para os favores imerecidos de Deus através de Cristo Jesus, o perdão dos nossos pecados através do sacrifício da cruz, lembrar que os nossos pecados estão ali perdoados por Deus, é a única forma que tem da gente olhar para frente, né? E tentar o máximo, fazer de tudo, né, para endireitar os nossos caminhos. Então, se você sente esta culpa, saiba que eu também sinto em momentos X, Y, todo mundo sentiu, os maiores profetas, os maiores apóstolos, os maiores discípulos sentiram a culpa do pecado, mas eles olhavam para a salvação, era a única saída para continuar. Eu acho muito interessante que Davi, esses dias eu comecei a ler Mateus na genealogia, quando vai lembrar de Salomão, fala assim, Salomão que é o filho da mulher de Urias. Olha que legal, Davi, homem chamado segundo o coração de Deus, é sempre lembrado também pelo seu pecado. Então, você começa a se perguntar, né? Como que Davi, sendo homem, segundo o coração de Deus, cometeu um pecado daquele tamanho, né? Então, assim, isso fica sempre uma lembrança pra gente, né? Nos termos humanos que a gente pode olhar, aonde um homem consegue chegar num nível de santidade X, Y, 10, 20, 30, jamais isso vai conseguir jamais isso vai conseguir colocar ele num pedestal e falar assim, agora eu não consigo, eu não peco mais. É impossível, né? Isso também, lógico que não deve ser usado para que nós pequemos em liberdade, mas o homem é limitado, né? O homem é limitado. Então, quando nós estamos sem fé, quando nós estamos sendo acusados pelo nosso pecado, temos que apelar para a graça de Cristo naquele momento para a gente se reerguer, acreditar que Deus nos escolheu. É por isso que a doutrina da predestinação é muito importante, né? Se depender da gente, quando estamos sem fé, a gente, está escrito na Bíblia, a gente é alienado de Deus, a gente amou as trevas, a gente amou o mundo, a gente ama a carne, o pecado, a gente é apegado a isso e tem hora que Paulo fala na Bíblia, ele fala assim, ó, tem hora que eu quero fazer uma coisa boa, chega a minha carne e me faz fazer o que é mal. Né? O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. O mal que eu não quero fazer, este está diante dos meus olhos. Na hora que eu tô vendo, eu tô praticando. Então, cara, se Paulo não chegou nesse nível, se Paulo tinha vezes que deixava, que infelizmente a carne sobressaía, quem somos nós para dizer que a gente vai conseguir sozinho, né, sair de momentos difíceis, momentos sem fé, e falar, não, eu, com a minha livre escolha, vou conseguir agora me reerguer. Não. A única forma da gente sair nos momentos de crise, nos momentos sem fé, daquele abismo, é crendo que Deus é soberano e que antes de tudo ele conheceu tudo e ele sabe o que cada um está passando, ele sabe o que cada um vai passar, já passou. Não tem como fugir da soberania de Deus. Se Deus não for soberano, ele não é Deus. Então, o que acontece? Nos momentos que estamos sem fé, temos que olhar para a cruz, não usando a graça para pecar, mas usando o poder de Deus, a soberania de Deus, o amor de Deus que nos predestinou, como diz em muitas páginas das Escrituras, para a gente se apegar a olhar para frente, não olhar para o muro que está diante de nós, né? Olhar para o alto, para a cruz. É a única forma. Então, muitos podem se sentir culpados nessa hora por causa da falta de fé, né? Mas devemos deixar o fardo. Eu acho muito interessante mesmo, porque dos versículos mais comentados
da Bíblia é: conhecereis a verdade vos libertará. Vai político, vem político que dá entrevista, que falta só tatuar o versículo na testa. Tanta gente que fala: conhecereis a verdade vos libertará. Você pede para as pessoas: expliquem o que me libertará do quê, né? A verdade, o que é a verdade? Ela vai me libertar do quê? Das pessoas que usam apenas esse versículo da boca para fora, não vão saber falar, né, desse próprio versículo. Muitos são papagaios, só vai repetir. Não quero dar ênfase aqui nesta parte negativa, né? A gente tem que agradecer ainda que tem gente que sai repetindo isso aí, porque Deus se usa ainda para mostrar a palavra para alguns através dos papagaios aí que sai repetindo. Mas então, falando da culpa do pecado, falando da falta de fé nos momentos que nós devemos deixar a culpa de lado, eu acho muito legal esse versículo: conhecereis a verdade vos libertará, né? E vai libertar do quê? A gente faz algumas perguntas, se a gente for investigar a profundo a alma, o homem em si, e a gente começa a ver alguns medos que o homem tem em sua alma. Medo da morte, medo do amanhã, medo da inferioridade, medo de muita coisa. A verdade é uma só. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E este versículo diz muito para você que tem culpa. A culpa que eu falo em qualquer momento que seja, culpa dos seus pecados, quando Satanás vem te acusar, vem jogar seus pecados nas suas costas, se você se sente totalmente ignorado por Deus, a verdade vos libertará. A verdade te liberta da culpa. Libertará do quê? A verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da culpa, do medo, do pecado. Libertar. Cara, esse versículo, se a gente pegar, eu tenho certeza que deve ter livro desse versículo, né? Vem uma ampla lista aí só de libertações que a verdade faz na nossa vida. Então, todos esses versículos têm que fazer sentido na nossa vida. Nos momentos de dificuldade não adianta. Nós temos que crer que a verdade vai nos libertar, que a verdade nos libertou do pecado, da culpa do pecado, né? Então, nesse momento nós temos que olhar para Cristo. Se nós focar no problema, se a gente focar no pecado que nós cometemos, não pedir perdão para Deus, não recomeçar, não buscar arrependimento, a gente não vai sair do lugar. Isso é óbvio. Então nós temos que apelar para os meios da graça, né? Então é isso aí. Eu acabei falando um pouco demais, né, nesse último devocional aí. Falei bastante desde o minuto 15 aí, já estamos aí quase 40 minutos de live, 35 minutos aí. Então é isso aí. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, vão acompanhando. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative o sininho. Deus abençoe vocês todos.